Ok. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com meu amigo Giampiero D'Alessandro, Giampiero que é membro da Ordem dos Advogados de Nápoles, na Itália, e também representante da Comissão do Mercosul na mesma ordem. Giampiero também esteve no Brasil em outubro de 2019 para participar do Fórum Jurídico do BRICS, então foi um grande prazer ter você aqui, Giampiero, naquela oportunidade, foi um grande evento. E a gente podia discutir um pouquinho do que estava acontecendo no mundo naquela época, né? E a gente não sabia do que ia acontecer alguns meses depois, com essa pandemia, né, do novo coronavírus, ou Covid-19, né, que é a denominação da Organização Mundial da Saúde, que decretou a pandemia já há algumas semanas. E a situação no mundo é muito complicada. No Brasil, a pandemia, né, a contaminação está começando a aumentar, né, um aumento até exponencial pelas curvas de crescimento que a gente vem acompanhando, realmente uma progressão geométrica nesse crescimento, o que é muito preocupante. Mas na Itália a situação é ainda pior, então convidei o Giampiero para contar um pouco do que está acontecendo na Itália agora, as questões de bloqueio, de restrição de locomoção das pessoas, enfim, e outras situações também do ponto de vista jurídico que estão afetando os nossos amigos italianos. Então, o Brasil já começou, algumas cidades e estados, a impor o chamado lockdown, né, que na verdade é o fechamento de restaurantes, bares, cinemas, enfim, teatros, shopping centers, enfim, todos os tipos de serviço e comércio estão fechando, restaurantes, as pessoas estão evitando sair de casa, e na Itália a situação é muito mais grave, né? Então, Giampiero, eu queria que você me contasse um pouquinho qual é a situação atual hoje na Itália em relação ao coronavírus. Ok, Bruno, bom dia para você, bom dia pessoal. Aqui, você sabe, você já falou, a situação é muito grave, porque aqui o lockdown está para todo o território nacional, está tudo fechado. Se você, eu estou na minha casa há 10 dias, eu não posso sair. Eu posso sair só para fazer algumas coisas urgentes, mas é proibido estar pela rua. Cada dia nós temos mais procedimentos da autoridade que sempre mais rígidas. Acha que no norte da Itália agora estão fazendo controle, está controlando as pessoas pelo celular, com auxílio da TIM, da Wind, que nós temos operadores de telefonia. Aqui ele vai controlar as pessoas que estão na rua pelo meio dos celulares. Tratamento de GPS, alguma coisa assim. Não, como se o telefone se conecta às células daquela área, porque mais ou menos a pessoa saiu de casa. mais ou menos o 40% dos italianos não está respeitando as medidas sanitárias. Assim, é uma situação muito pesante da viver nesse momento. Também a profissão que está bloqueada, parada por causa das suspensões da audiência. Perfeito. E com relação, você falou com relação ao governo, quer dizer, o governo italiano decretou emergência, a gente viu até uma palavra do primeiro-ministro anunciando o decreto enfim, de emergência ou de restrição geral, né, nacional na Itália. Mas quais foram as regras específicas? Porque a gente viu uma matéria aqui no Brasil que saiu em relação à Itália, de que quem está saindo de casa indevidamente, né, tem que ter uma autorização, né, para sair de casa, pelo que a gente viu. Mas parece que multa, né, ou pena de prisão. Quais são as restrições que a Eu Itália... posso explicar um pouco em geral como é a situação. Bruno, eu preciso me desculpar pelo meu português, que não é perfeito, pelo menos, mas para mim é importante. É muito bom e muito melhor que o meu italiano. Então fica... Não, você sabe a minha dificuldade.
mas para mim é muito importante que todos aqueles que estão subestimando a epidemia entendam o tamanho das dificuldades que o meu país está enfrentando para combatê-la. Bruno, para mim é importante e agradeço a você por me dar a possibilità di intervenire sopra questo assunto. Che posso dire sobre a providencia que o governo internacional está adoptando? Posso dizer que aqui, como em todo o mundo, a princípio também na Itália o perigo do coronavírus foi subestimado, porque aqui se acreditava que a epidemia acontecia somente em algumas áreas limitadas da Itália. Aqueles da norte e do nordeste da Itália pensavam que fosse somente uma gripe. Porém, não é assim. Posso dizer que a gravidade do problema só foi compreendida na noite do dia 9 de março, quando o presidente do Conselho comunicou, durante uma coletiva de imprensa da televisão, uma adoção da medida excepcional para todo o país. O decreto foi nomeado decreto Io Resto a Casa, eu fico em casa, e foi implementado em todo o território nacional, com medidas sanitárias já adotadas naquelas regiões que eram mais atingidas pela epidemia. Que posso dizer? Posso dizer que no dia 9 de março passamos das medidas sanitárias devido ao contato físico, lugares cheios de pessoas, evitar o aperto de mão, as medidas atuais na quais é proibido o trânsito das pessoas em todo o território nacional. Atualmente, como já falei, é possível sair de casa somente em caso de necessidade, como por exemplo, para ir ao trabalho, por motivo de saúde, ou para voltar ao próprio domicílio. Que posso dizer? Foi adotada uma obrigação para declarar à autoridade o motivo pelo qual uma pessoa se está afastando do próprio domicílio, como uma autodeclaração, na qual a pessoa precisa escrever porque está fora de casa e não está em quarentena. Você sabe que, como já falei, que a polícia está monitorando todos os dias os cidadãos que andam pela rua. E agora, como eu falei, através do telefone celulares. Tudo isso acompanhado do fechado das escolas, do tribunal, da proibição de qualquer manifestação pública, como você falou que está fazendo também no Brasil, do fechamento de todas as atividades, bares, restaurantes, de todas as lojas, à exceção do supermercado, a loja de produtos alimentares, das farmácias, outras lojas de produtos de primeira necessidade, está tudo fechado. Aqui não temos, você sabe, uma estrutura do Estado que é dividida em várias regiões. Na minha região, desculpa, a Campania, o presidente que introduziu medidas muito rígidas, que prevê que as pessoas que é encontrada circulando pela rua sem uma justificação será colocada em quarentena obrigatória e será denunciada judicialmente. Agora, nesse momento, eu li que o recurso que foi feito contra esse provvedimento foi rejeitato e o Tribunale Amministrativo de Nápoles declarou a legalidade do provvedimento. Todo dia, Bruno, aqui são adotadas medidas mais restritivas. Ontem em Roma, por exemplo, foi adotada a limitação da abertura dos supermercados para proteger os trabalhadores que são expostos à contaminação, mas também para impedir a concentração de pessoas. A citação... Uma situação grave em Roma, porque como é que você faz para poder comprar os alimentos, né? Se você não tem o supermercado aberto, né? Se não, está aberto só em algumas horas do dia. Uhum. Só para evitar que as pessoas vai
vão para a rua. Isso é o problema, porque indo para a rua é muito difícil Sim. controlar o respeito das medidas. Aqui na Itália, Bruno, aqui no Sul, o presidente da região, porque a saúde é de competência da região Campania, o presidente fechou 4 municípios perto de Salerno e perto de Avellino. E ali ele decretou o isolamento total, cioè ninguém pode entrar ou sair dessa cidade. Bruno, o problema é que essas medidas que parecem exageradas não são exageradas, porque aqui os números de pessoas contaminadas demonstram na Itália são muito grandes. Somente hoje temos 31.500 casos confirmados e 2.500 mortos, cioè 345 mortos mais de um tempo. Cioè, aqui, todos os dias, temos número de contagiados mais ou menos de 1.500 pessoas. É muita gente. O problema é que tais causas está concentrado principalmente no norte, onde a epidemia se espalhou primeiro e onde a situação é realmente preocupante. Bruno, só para você imaginar a gravidade da situação, na cidade de Bergamo, que é uma pequena e rica cidade no norte de Itália, próxima de Milão, nos últimos dias, cada meia hora, uma vítima enterrada. É uma situação realmente preocupante, porque aqui temos temos 8% de mortos e na China apenas o 2% de mortos. E os pesquisadores não sabem como explicar isso, se é um problema do meio ambiente, da área, se é porque a Itália é um país velho, onde a população tem uma idade média de 70 anos, mais ou menos, dove a expectativa de vida para uma mulher de 85 anos e para um homem de 83. Não, ele não sabe como explicar. É uma situação muito particular, muito grave. Aqui no Sul parece menos grave, mas nós estamos esperando um pico de casos nesta semana. Que posso dizer? Posso dizer que as medidas de contenção naquela área de isolamento no norte Itália está começando a dar os primeiros efeitos, com o número de contagiados cada vez mais menores, desculpa. Posso dizer que naquela área atingida no início da epidemia, onde foram adotadas medidas mais fortes, agora nós não temos novos casos de contagiados. Mas o problema é que esse resultado são em pequenos centros localizados na zona rica da Itália, onde foi fácil colocar todos em quarentena. Na minha opinião, Bruno, eu acho que é quase impossível isolar as cidades maiores. Eu gostaria de ressaltar que aqui as cidades italianas são bem menores do que as brasileiras. Que posso dizer para os brasileiros que de não subestimar o coronavírus. Sim, é verdade. Por impacto na saúde e na economia do país. Sim, exato.
E a gente foi acompanhando a progressão do coronavírus na China, né? A China, por talvez ser um pouco mais distante do Brasil, por não ter uma ligação direta com o Brasil, né? Ao contrário da Itália, que tem uma relação histórica com o Brasil, nós temos aqui uma colônia italiana muito grande e uma relação também muito grande, né? Só para você ter uma ideia, Giampiero, não sei se essa notícia chegou aí na Itália, mas quase todos os casos iniciais de coronavírus aqui no Brasil foram de pessoas que estavam na Itália. Então, os brasileiros vão muito para a Itália. E a gente teve o Carnaval, né, que é o maior feriado do calendário, né, anual do Brasil. Então, muita gente viajou e muita gente viajou para a Europa e também para a Itália, principalmente. Então, as pessoas retornaram com o coronavírus. Então, a nossa relação com a Itália é muito grande, a nossa preocupação com a Itália também, por essa relação histórica, por essa ligação, ela acaba tendo um ponto a mais, né? E aí me preocupa também o seguinte, aproveitando esse histórico que você nos disse agora sobre o país como um todo. No Brasil, a gente já tem algumas restrições também no Poder Judiciário, na Justiça. Então, sim, os prazos foram suspensos, não em todos os tribunais, então os tribunais estão definindo, cada um se suspende em prazo. Nós temos também aqui os processos eletrônicos. Então, no início, suspendendo os prazos de processos físicos, né, em papel. Agora, sim, também os prazos eletrônicos, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, foram suspensos. Tribunais em Brasília, os tribunais superiores não estão mais recebendo advogados para fazer audiência com ministros. Enfim, há uma série de restrições e, na medida em que os casos vão aumentar, e eles vão aumentar no Brasil, não dá para achar que a gente vai parar em 300 e pouco, que é o que a gente tem hoje. Acho muito difícil e ninguém está imaginando isso, né? Falam-se aí, se a gente não respeitar o lockdown, fala-se no Rio de Janeiro em 30 mil casos. Foi essa a informação. Sim, eu li. Que... saúde do Estado. Essa é a progressão, é a expectativa, que é terrível. Então as pessoas realmente têm que entender que ficar em casa é importante. Talvez não para os mais novos, porque talvez o vírus não se desenvolva tanto, mas para respeitar a essencial ficar em casa, fechado em casa, só assim, só com a distância social podemos bloquear a difusão da epidemia. E aí eu queria saber, nesse ponto, Giampiero, com relação à justiça, como é que a justiça italiana está se comportando em relação a essa questão? Bruno, aqui você entendeu, desculpa, que a justiça enfrentou a emergência em tempos não no mesmo tempo, porque a epidemia se espalhou primeiro no norte da Itália. Assim, no norte estava em Milão, o Tribunal de Milão e outros tribunais no nordeste que estavam já fechados. E aqui no sul, eu estava fazendo audiência na normalidade. Mas aqui no Tribunal do Sul aconteceu um fato muito particular, porque você já foi no Tribunal de Nápoles, você sabe que o tribunal é muito grande e acho que é o tribunal mais grande da União Europeia. Sabe que o setor do civil, onde eu trabalho todo dia, é dividido em 28 andares. E para ir dar um andar outro, nossos advogados podemos então, pegar... É importante explicar isso para as pessoas. A Ordem dos Advogados de Nápoles, ela fica dentro do Tribunal de Nápoles. Sim, está tudo está dentro do tribunal. É uma pequena cidade judiciária, uma cidadela, como nós chamamos o tribunal. E também estamos todos juntos no problema e nas atividades. Aqui, assim, no início de março, um advogado napolitano de Nápoles se contaminou fazendo audiência em Milão, onde a epidemia já tinha se espalhado. Assim, quando voltou para Nápoles, ele contaminou todos os seus colegas e
ele e todos os colegas dele contaminados frequentaram o Tribunal de Nápoles. Assim, a Ordem dos Advogados de Nápoles foi obrigada a pedir a suspensão da audiência ao procurador-geral, que é o responsável para a segurança da atividade jurídica, porque, considerando as condições do tribunal, os colegas, a ordem, achava que as condições não eram, não permitiam o desenvolvimento em segurança da atividade dos advogados. Mas o Poder Judiciário, todavia, não atendeu ao apelo do advogado nesse caso. Assim, começou uma disputa entre advogados e juízes, a qual forçou o Conselho dos Advogados de Nápoles a programar a suspensão da audiência. Depois, alguns dias, foram verificar outro caso de contaminação dentro do Tribunal de Nápoles, que envolvia alguns magistrados. Então, com o avanço da epidemia, o Ministério foi forçado a suspender a audiência em todo o território nacional. E assim, o Conselho retirou a abstenção. Agora, no primeiro decreto, a suspensão tinha sido estabelecida primeiramente até o dia de 22 de março. Porém, às 3 dias, a suspensão foi estendida até o dia 15 de abril. Atualmente, toda a audiência está suspendida, Bruno, com exceção de algumas medidas de emergência. Aqui, você sabe que o processo eleitoral já funciona algumas na Itália, com algumas exceções, como no caso da jurisdição menores, os tribunais pelo menores, ou seja, da criança e da adolescência. Ainda o processo é em papel. Mas na ótica da digitalização, com o decreto 11 de 2020, a direção para o sistema informativo do Ministério disciplinou o desenvolvimento do processo civil e penais por via eletrônica. No setor civil, utilizando o Skype Business, o time da Microsoft. E no penal, utilizando o sistema de videochamada já utilizado no processo com os réus encarcerados em outra cidade. Muito bom. 2 ou 3 dias atrás foi feita a primeira audiência por Skype no Tribunal de Agrigento, mas agora está tudo fechado. Entre os colegas estamos experimentando como fazer, mas não sei se o sistema Itália tem a capacidade de enfrentar o processo só telemático. Porque, na verdade, eu acho que aí é uma mudança muito rápida, né? Não houve um período de amadurecimento, né? Para as pessoas começarem realmente a conseguir usar. No Brasil, existe realmente o uso, às vezes, a gente já viu o uso de WhatsApp para algumas audiências, enfim, já foi feito. Nós estamos, desculpa, Bruno, nós estamos, utilizamos para fazer as nossas audiências, nós utilizamos um aplicativo que, com o qual eu posso escrever a nossa audiência e com um código enviar ao juiz que importa no sistema a nota da audiência. Acho que se eu posso fazer a nota da audiência com essa aplicação, o aplicativo, eu acho que podemos fazer com o Skype. Claro, sem dúvida. E isso é muito bom, quer dizer, que é você usar a tecnologia para a gente realmente não parar, né? Porque é um lockdown. Sim, mas é um emergência do nosso trabalho, né? Do nosso lavoro, como diz em italiano. Quer dizer, a advocacia e qualquer outro tipo de serviço não pode ficar parado. E a gente tem que tentar reduzir esse prejuízo, né? Diminuir o acesso ao tribunal. Nessa audiência, Bruno, os advogados e os juízes estavam conectados
pelo meio de Skype, Uhum. mas as pessoas, as clientes que precisavam estar na audiência estavam em frente do juiz. Perfeito, perfeito. Assim, não é todo, porque as Mas já partes... evita a aglomeração maior de pessoas, né? Pelo menos É, não tem tanta gente. o problema poderia ser, no caso que precisa escutar um testemunho. Sim. Que precisa se empenhar em frente do juiz. Uhum. O juiz, nessa época, precisa de verificar a deposição, se ela é verdadeira. É só com uma presença física pode ser feita. Perfeito, perfeito. Giampiero, me conta agora um pouco sobre, isso é muito importante, é uma dúvida que está começando a surgir. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente está vendo, e na Itália não deve ser diferente, um cancelamento em massa de contratos, enfim, feitos entre companhia aérea e passageiro, contratos em geral de prestação de serviço, uma série de problemas que estão começando agora e realmente só vão piorar nas próximas semanas e nos próximos meses. Um cancelamento em massa de todos os contratos, porque as pessoas realmente não estão fazendo mais nada nesse período. As companhias aéreas estão sofrendo realmente um problema muito grande, porque passagens são canceladas todos os dias. Há até uma campanha que foi feita agora, não cancele, adie, quer dizer, ao invés de você cancelar pedindo reembolso do valor, tenta adiar essa viagem, adiar uma reserva de hotel, para você reduzir um pouco o prejuízo desses prestadores de serviço, né? Sobretudo agências de viagem menores, que não têm realmente um poderio econômico como de uma companhia aérea muito grande e que dependem realmente daquele valor, né, mensal para poder se manter. Né? Do contrário, a gente vai ver uma grande quebra de empresas de médio e pequeno porte já nas próximas semanas ou meses. Sim. Eu queria saber, com base nisso, como é que está essa situação de descumprimento de contratos, enfim, internacionais ou não, na Itália? Quais são, o que a legislação italiana prevê em relação a isso? Cláusula de força maior, enfim, o que você tem para dizer? Sim, Bruno. Eu posso dizer que no mesmo decreto do dia 16 de abril, 2 dias atrás, foi a Alitalia, a primeira companhia italiana de avião, foi nacionalizada. Uhum. Porque a Itália já estava em crise e assim o governo nacionalizou. Agora a Itália é uma empresa pública. Por caso da emergência e da dificuldade do cumprimento dos contratos internacionais da parte da empresa italiana, acho que é um problema muito, muito, muito grande, porque a empresa italiana faz muita exportação, o Made in Italy é muito importante para a nossa economia. Uhum. Que posso dizer que na minha opinião, sobre a situação de emergência criada pelo coronavírus, precisa antes de tudo ver como os decretos do presidente do Conselho e dos decretos ministeriais e regionais influenciam sobre a capacidade do empresário italiano de cumprir o contrato internacional. Você sabe que o Código Civil italiano, como outro sistema de civil, prevê o instrumento da força maior, que pode ser invocado pelo contraente incapaz de cumprir o devido por causa de uma situação autotribuída ao mesmo, para ser sentada a responsabilidade por danos causados por o não cumprimento ou atraso no não cumprimento. Para mim é muito difícil falar. No Código Civil italiano, no artigo 1256, temos a previsão que o contratante pode ser liberado do serviço e das consequentes responsabilidades por causa da força maior. Mas a força maior não é reconhecida em todo o sistema jurídico,
porque um sistema como os de common law não prevê a possibilidade de conhecer a aplicação desse princípio, que precisa ser disciplinado exclusivamente contratualmente, porque a lei nacional não prevê a força maior. Ma acho che no contrato internazionale, ma isso è solo naquele contrato che são disciplinados esclusivamente pela lei nacional de common law, que é como no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ma acho que nos contratos internacionais tal problema normalmente não se subsiste. Porque vem aplicado o artigo 79 da Convenção de Viena sobre a venda internacional de mercadoria, que é o reconhecimento da força maior. A Convenção de Viena reconhece a existência da força maior em 3 condições: a estranheza do evento na esfera do controle da parte obrigada. Eu tenho algumas notas, porque não posso lembrar tudo. É que o evento não é previsível no momento de conclusão do contrato, que a impossibilidade é insuperável. A Convenção prevê ainda uma comunicação da parte do contraente impossibilitado pelo impedimento autocontraente. Essa obrigação de comunicação é muito importante, porque até que o contraente não comunica a força maior, continua a ser obrigado a cumprir o compromisso com outro contratante. Que posso dizer? A força maior é reconhecida também a nível internacional com a Câmara Internacional de Comércio, não? Que emitiu em 2003 a cláusula de força maior, que se refere substancialmente ao artigo 78 da Convenção de Genebra. Na praxe, muitas vezes os contraentes preferem citar essa cláusula em contrato internacional, pois porque fornece uma lista de eventos que pode envolver a aplicação da cláusula de força maior, como as guerras, revoluções, ou aqueles atos de Deus, assim eles chamam, que são os fatos independentes da ação humana, como terremotos, as secas, ou a epidemia como o coronavírus. Mas o problema, eu acho que para compreender se o impedimento devido a medidas tomadas pelas autoridades para combater o coronavírus como eu posso falar, é uma hipótese, um caso de força maior, porque acho que o impedimento devido à medida de saúde, podemos falar assim, pode ser temporâneo ou marginal, portanto não é adequado para invocar a força maior. Assim, eu acho que, na minha opinião, a força maior pode ser invocada somente naquelas áreas em que as medidas sanitárias determinaram o fechamento da área, como nos casos de isolamento total. Claro. É só isso, porque só nesses casos podemos invocar o impedimento. No caso contrário, será um atraso no adempimento, um adempimento que não é perfeito, mas não sei, porque agora toda a União Europeia fechou a área Schengen. Assim, o problema não é só da Itália, é o problema com a Alemanha, com a França, com toda a União Europeia. O continente está fechado, né, praticamente. Então, sim, praticamente, sim. É uma situação muito... Bruno, dice, fala. Desculpa, eu de vez em quando falo italiano. Porque... Não tem problema. Não, é uma situação muito difícil mesmo, porque com esse fechamento de fronteira, e aqui no Brasil nós estamos aguardando
um possível fechamento. A Argentina já fechou fronteiras, o Uruguai já fechou fronteira, o Brasil já fechou fronteira, se não me engano, com a Venezuela somente, então no norte do Brasil, mas a gente não sabe com relação aos outros países, né? Com relação até à própria Argentina, enfim, outros países que fazem fronteira com o Brasil, Paraguai, Bolívia e por aí vai. Então é realmente uma situação delicada. Com relação aos contratos, esse assunto, vocês já estão muito mais avançados, né? Porque a Itália já vive esse problema já antes do Brasil, né? E a China antes da Itália, e agora é a vez, talvez aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Acho que começou mais ou menos na mesma época, só que os Estados Unidos têm casos mais avançados aí em números, né? Em relação ao coronavírus. Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer aqui. O Ministério da Economia lançou um pacote para tentar salvar ou reduzir esses danos que o coronavírus pode causar na economia brasileira. Então, uma série de isenções, enfim, diferimento de tributo, né, o pagamento posterior de tributo, questões assim que podem auxiliar. Mas a gente espera que realmente melhore a situação aqui no Brasil também, né? Bruno, aqui é a mesma coisa, porque hoje foi publicato na Gazzetta Ufficiale o decreto Cura Italia, no qual o governo destinou 25 bilhões de euros para a medida de apoio ao problema do coronavírus, à economia, aos trabalhadores. Só advogados são excluídos dessas medidas, porque nós temos uma previdência particular, assim, para nós advogados é sempre mais difícil. Muito difícil. A audiência está fechada, é bloqueada e nós estamos trabalhando. Exato. A gente não tem novos casos, né? Só os casos antigos, né? Mas novos casos não chegam no escritório, né? Então, não, eu tenho, mas não posso encontrar os clientes. Não começar, né? Então, como faço? faz. Não todos os clientes têm a capacidade de escanear os documentos, de enviar, de fazer. De vez em quando precisa de falar, você sabe, não? Que o cliente precisa falar com o advogado para se livrar do problema. É muito difícil. Não sei como. Eu estou com medo. Não sei imaginar o futuro. Eu acho que a gente tem que ir vencendo passo a passo, sem pensar muito no, enfim, projetando, claro, né, medidas para conter não só o avanço na questão da saúde, mas também na questão econômica, né, que isso já está impactando na Itália muito mais do que no Brasil, proporcionalmente falando, mas no Brasil também o cenário já é muito ruim. E o que a gente espera é que tenha o menor dano possível, mas que há danos, eles existem, não há dúvidas disso, infelizmente. A gente tem que saber lidar e tentar recuperar o país, não só a Itália como o Brasil, o mais rápido possível quando isso passar. Então, acho que a hora agora é de todo mundo se unir. Eu brinco muito que é um isolamento físico, mas, na verdade, um momento de cooperação até internacional, ainda que à distância, como a gente está fazendo aqui agora. Sim, a única solução é ficar em casa. Bruno. Exato, ficar em casa e tentar trabalhar na medida do possível. Mas... respeitar as medidas, porque só assim podemos bloquear para a difusão da epidemia. Exato. E usando muita tecnologia para tentar ajudar a gente a trabalhar de casa, né? Então, agora, se fala muito aqui nos home office... Acho que agora estamos trabalhando só aqui, só as pessoas que têm a possibilidade de fazer o trabalho. Que a grande maioria não tem essa possibilidade, esse é o grande problema, né? Então, pessoas que dependem realmente de uma loja aberta na rua e que não tem essa possibilidade, né? Então, realmente é uma situação muito grave. É uma dificuldade muito insuperável. É muito porque grave. não tem a capacidade, não tem a ferramenta, instrumentos para fazer nada. Exatamente. Giampiero, eu queria muito agradecer o seu tempo, agradecer a sua participação. Muito importante para a gente aqui no Brasil saber como está a situação na Itália, não só nas questões de saúde, no que o governo está fazendo para tentar estancar um pouco essa crise e, sobretudo, também nos aspectos jurídicos do que está acontecendo, do que pode acontecer. Meu amigo, fica em paz, fica em casa
e vamos aguardar que isso vai passar, tá bom? Bruno, eu agradeço você pela oportunidade e estou à disposição para você Ótimo. para tudo, você sabe. Ok, Ok? ok. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.